Saúde, amada igreja, com a graça e a paz. Mais uma vez estamos juntos para mais uns estudos. Aqui nosso seu irmão em Cristo, pastor Paulo Ricardo, para mais uma EBD. Nossa aula passada nós estudamos sobre igreja, a etimologia e a origem da palavra. E na nossa aula de hoje, nossa quarta aula, vamos trabalhar seguindo a programação da revista, Ser Igreja, Integração e Crescimento. Nos cadernos de aulas vamos estar hoje trabalhando sobre o tema Por que existe igreja? Para que ela existe? Não sei se você já chegou a essa reflexão, parar e pensar. E o autor do estudo, ele nos conduz a refletirmos um pouco, não diretamente sobre o tema, mas para nós construirmos esse raciocínio e chegarmos na definição, ou melhor, no entendimento de por que existe a igreja. Ele começa a dizer, o autor, no nosso estudo de hoje, que a igreja existe porque Deus ele quer reconciliar consigo um mundo rebelde e sujeito à morte em suas várias dimensões. Este mundo que nós vivemos, a palavra de Deus diz, Romanos, que essa palavra desse mundo jaz no maligno. É por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos nos amoldar, mas sejamos renovados pela transformação da nossa mente. Então a vontade de Deus é reconciliar esse mundo através da sua palavra, através da comunhão com Ele e com o seu corpo. Então é motivo de pararmos e pensarmos, esse mundo jaz no maligno, esse mundo caminha, está trilhando passos para longe da vontade de Deus e está sujeito à morte física, espiritual, social, existencial, cósmica e a pior das mortes, a morte eterna. E tem um jargão da rádio, quando eu sempre ouço, e a rádio diz, não viva sem Cristo. E o melhor, ou talvez o pior, não morra sem Ele. Então, a morte eterna é a pior de todas, porque enquanto você está vivo, enquanto há vida, há esperança da mudança. Então a igreja existe porque Deus nos ama e quer nos restaurar para si. A palavra de Deus nos dá essa certeza que Deus nos chama para ser seu povo, como nós vemos lá em 1 Pedro, ele diz, antigamente nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus, raça eleita, povo eleito, raça, sacerdócio real. Ele nos chama deste mundo para ser o seu povo. Então Deus deseja se reconciliar. Em Romanos 3:23, ele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a vontade de Deus é que nós venhamos nos reconciliar. E é por isso que nós estamos vivendo em comunhão e em comunidade, para que a gente possa verdadeiramente buscar sair dessa prisão espiritual, vivendo em uma comunidade que nos dá a possibilidade de crescer espiritualmente, socialmente, em todas as áreas de nossas vidas. O texto 1 João 4,7 diz que amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama nasce de Deus e conhece a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E continua dizendo 1 João 4:7-21, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então são versículos que nós usamos justamente para quando fazemos a ceia do Senhor. E primeiro a gente diz, as pessoas têm que ser convertidas, a pessoa tem que ser batizada e a pessoa tem que estar em comunhão com Deus e com a igreja. E esse versículo, 1 João 4, a gente usa muito, justamente isso. As pessoas muitas vezes podem até dizem que estão em comunhão com Deus, mas ele diz, amados, se ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, se eu quero ver Deus, eu tenho que viver uma vida de comunhão, de amor com o meu irmão. E aí Deus se revelará a mim através das pessoas. Muitas vezes a gente procura, eu quero ver Deus na minha vida, e Deus envia pessoas, envia situações para que nós possamos ver nele, ver na situação a demonstração desse amor. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus vem mostrando em toda a sua palavra que a vontade dele é que nós venhamos nos afastar do mal, afastar do pecado, afastar tudo aquilo que desagrada a ele e buscar uma comunhão, como eu falei, com ele e com a sua igreja. E quem é essa igreja? Quem é essa igreja? É uma comunidade, é uma assembleia que nós vimos na aula passada, uma assembleia de pessoas, um ajuntamento de pessoas, uma comunidade de fé que está ali buscando o crescimento na palavra, no amor, na graça, na misericórdia e juntos buscando demonstrar esse amor, como nós vimos na igreja primitiva, em Atos capítulo 2, no versículo 44 em diante, nós vemos que é uma comunidade de fé que participavam do partir do pão e da comunhão com os irmãos todos os dias. Então essa é a vontade de Deus, que nós venhamos a viver uma vida. Então para que a igreja existe? Para que nós possamos mostrar a este mundo que existe um povo que foi chamado para ver diferente. Para que essas pessoas possam olhar em nós e ter esse desejo de buscar essa reconciliação com Deus. Porque, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Efésios 1:10 diz, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Segundo Colossenses 2:15 diz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz. A Bíblia sempre está mostrando que é através de Cristo que nós vamos ter essa reconciliação com Deus. E é por isso que Deus constituir a igreja, que está firmada na pessoa de Cristo Jesus, como nós vimos no estudo anterior. Cristo é o motivo da igreja existir, porque foi através dele, todas as coisas subsistem através dele. E ele venceu a morte naquela cruz para mostrar que se ele venceu, nós também podemos vencer. É por isso que a igreja existe, para mostrar às pessoas do mundo, como a gente tem dito nessa campanha, Jesus Cristo é a única esperança. A gente, como igreja, mostrar ao mundo que tem jeito, tem solução, tem saída. Nem tudo está perdido, porque Cristo existe, Cristo está reinando e a igreja precisa existir para mostrar às pessoas que tem um grupo de pessoas, como a Bíblia diz, né, com o profeta Elias, os remanescentes. Então tem um grupo de pessoas que está ali, vivendo em comunhão com Deus, com sua palavra, levando as pessoas à esperança de que tem a salvação na sua vida. A palavra de Deus diz que ele quer nos restaurar. Né? A gente tem que entender que restauração, o que é que significa? Restaurar, né? Fazer de novo. Deus quer nos restaurar do nosso pecado. Todos nós nascemos em pecado. Quem estava no estudo, né, melhor, na culto de oração da quarta-feira, já vem falando sobre isso. Quando o rei Davi disse, Senhor, restaura-me a alegria da tua salvação. Então, e o rei Davi disse, em pecado eu fui concebido. Desde o ventre da minha mãe, eu sou pecador. Então, o homem tem que reconhecer que ele é pecador e precisa e carece da vontade de Deus para a sua vida. Então, a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e é agradável, nós temos que buscar essa vontade. Mas o primeiro passo que a gente tem que fazer é ter em nossa vida Cristo Jesus, que nos possibilita esta restauração. É por isso que a gente tem que refletir por que realmente é necessário esta restauração. Porque os nossos pecados nos separam de Deus. A gente tem que ter consciência. A grande dificuldade que nós temos hoje em evangelizar, em pregar o evangelho, é fazer com que o homem pare, pense e reflita, se entenda como um pecador. E muitas vezes ele não entende isso. As pessoas acham que o amor de Deus supera todas as coisas. Mas eu gosto, como a gente diz, aquele cantor que diz, né? Pregadores de rosas, prega os espinhos também. Prega que Deus é o amor, mas é a justiça. Então, pela justiça de Deus, nós estaremos condenados à morte física e espiritual. E através da restauração que há em Cristo Jesus, nós somos restaurados, nós somos feitos de novo. Como ele diz a Nicodemos, importa nascer de novo. Então nós nascemos de novo, não necessariamente ir para o ventre da nossa mãe, mas nascer da água e do Espírito. Então restauração é isso, é nós nos vivermos uma vida agora para Cristo. Nossos pecados, eles nos impedem de viver essa constância, esse relacionamento que Deus quer conosco. É por isso que Deus nos recria, né, essa restauração em Cristo Jesus, para que nós possamos ter essa comunhão com Deus. Primeiramente, temos que passar pela restauração que é em Cristo Jesus. O meio que Deus usou para nos resgatar do pecado
e com sua infinita graça nos reconciliar com Ele, foi justamente enviando Jesus Cristo para morrer e ressuscitar por nós. Daí derivam os 3 pilares básicos do cristianismo, né? A base do cristianismo: a encarnação, a crucificação e a ressurreição. Cristo encarnou, fez homem para viver entre nós, porque ele precisava passar pela cruz. Passando pela cruz, sendo crucificado, ele levou sobre si, como a palavra de Deus diz em Isaías, levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas transgressões. O justo pelo injusto, o puro pelo pecador. Ele morreu por nós. E a palavra de Deus diz maravilhosamente, ao 3º dia ele ressuscitou. Então essa é a base do cristianismo. A encarnação de Cristo, a crucificação de Cristo e a ressurreição de Cristo. Tudo isso é um processo que antecede a minha e a sua restauração. Então nós temos que parar, pensar e refletir por que foi que Deus fez a igreja. Ou seja, qual é o objetivo, ou quais são os objetivos de Deus em formar um povo para si e reunir esse povo em torno do seu Filho amado, Cristo Jesus. Isso nós sabemos, nós entendemos que Deus fez a igreja. A igreja existe para que pessoas sejam restauradas, para que pessoas olhem e digam, ali tem um povo diferente. Como você pode depois ler, meditar sobre em Atos capítulo 2, no final do capítulo, como digo, as pessoas viviam em comunhão. E a Bíblia diz que a cada dia Deus acrescentava pessoas naquela comunidade. Porque as pessoas olhavam para aquela comunidade, eu quero também ser como eles, pessoas felizes, alegres, que participam do pão, compartilham as orações, perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. É como eu falei no domingo passado, no estudo na EBD, nós temos que entender que muitas vezes as pessoas estão procurando segredos e milagres aí humanos para fazer o crescimento, trazer o crescimento da igreja. E se nós olharmos em Atos capítulo 2, no final do capítulo, o segredo para o crescimento da igreja está que aquela comunidade perseverava nas doutrinas dos apóstolos. Na realidade, não a doutrina do apóstolo criada pelos apóstolos, mas eles perseveravam no ensinamento de Jesus Cristo. Muitas vezes nós esquecemos disso, que é o crescimento da igreja quem dá é a própria palavra de Deus, o próprio Cristo Jesus. Então a igreja existe para que pessoas sejam restauradas, assim como eu, assim como você. Deus faz isso nos proporcionando um novo nascimento, que esse novo nascimento só há através de Cristo Jesus. Deus em Cristo, pela obra do Espírito Santo, ele forma em nós um novo homem, que a Bíblia reconhece como uma nova criação. 2 Coríntios 5, versículo 17, diz o quê? Porque aqueles que estão em Cristo são nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então nós temos que entender o motivo que a igreja existe. É para que nós possamos mostrar às pessoas que existe um povo lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Nós temos que viver de uma maneira tal que as pessoas olhem e desejem, eu também quero isso na minha vida. Eu quero participar da comunhão deste povo, porque participando da comunhão do povo, está participando da comunhão do próprio Deus. Como ele diz, como pode um homem dizer que ama a Deus se não ama aquele que vê? Então, para dizer que eu posso amar a Deus, eu tenho que amar a meu irmão na qual eu vejo. Para dizer que eu sou um filho de Deus, eu tenho que fazer aquilo que Deus deseja, viver essa comunhão. E essa comunhão é dada dentro do ambiente chamado igreja. A palavra de Deus nos ensina que para entrarmos no reino de Deus é preciso nós termos 2 atitudes, arrependimento e crermos em Cristo Jesus. Mas como diz Romanos, né, o apóstolo Paulo, Romanos 10, se não me engano, como vão crer se ninguém pregar? Como pregarão se não forem enviados? Então, como vão ouvir, né, se ninguém for? Como irão se ninguém for enviado? Então nós temos que entender que o motivo da igreja é para que as pessoas vejam. Existe uma comunidade diferente. Existe um povo que se reúne em torno de um só nome, né? O nome de Cristo Jesus. E este povo também sai às ruas para levar esta salvação. Sai à rua para mostrar às pessoas que para fazer parte deste povo é necessário o arrependimento e a fé. A fé no Evangelho de Cristo Jesus, que são as atitudes fundamentais para um discípulo de Cristo. Por meio do arrependimento da fé, nós testificamos sobre a obra do Espírito Santo em nossos corações e podemos perceber a chegada do reino de Deus. Quando nós temos fé, primeiramente o arrependimento. Nós nos arrependemos, entregamos nossa vida para Jesus e passamos a crer nele, no poder que há nele, no poder que há na sua palavra.
podemos receber o reino de Deus em nós, quando recebemos a Cristo e passamos a abrir nossos olhos pela fé e enxergar o que Deus tem operado em nós e na comunidade em forma geral. O reino de Deus, ele nos é dado através de Cristo Jesus. Percebemos que há Cristo e podemos nos relacionar com Ele à medida que nos arrependemos e cremos. Muitas vezes o que falta às pessoas também é arrepender dos seus pecados e creem que Deus tem o poder e o comando de tudo, inclusive das suas vidas. Então, arrependimento e fé, somente como diz o estudo, são lados da mesma moeda. Ambos estão sempre associados em perfeita unidade com o Novo Testamento. Nossa vida com Cristo começa com a salvação. Em seguida, nosso cotidiano, dependemos da salvação para uma vida de constante arrependimento e fé. Primeiro, o arrependimento. Depois, o reconhecimento de Cristo na nossa vida. E vamos começar a viver esse momento de fé e de esperança. Então, arrepender e crer no Evangelho quando fomos em Cristo pela primeira vez, nós temos entendimento que é através do seu poder que as coisas acontecem. Ser igreja de Jesus Cristo também significa viver arrependimento e fé todos os dias. É por isso que ele diz, 1 Pedro, que nós somos o quê? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Então ele nos chamou para anunciar as suas grandezas. E isso é feito através da nossa fé que há em Cristo Jesus. Então podemos dizer que o propósito pelo qual Deus criou a sua igreja é sinalizar a sua presença neste mundo por meio de uma comunidade diferenciada pela presença maravilhosa e santa de Cristo Jesus. A igreja demonstra a possibilidade de redenção ao mundo pecador distante de Deus. Então esse é o motivo da existência da igreja. Esse é o objetivo, anunciar as boas novas da salvação. Meu amado irmão, minha irmã, então que nós possamos entender o motivo pelo qual Deus criou a sua igreja. Por que existe igreja? Para que a igreja existe? Para anunciar as boas novas da salvação, vivermos de forma diferente e mostrar a este mundo que tem jeito, tem solução, tem saída. Mostrar a esse mundo que há possibilidade de mudança, há uma possibilidade de redenção, há uma possibilidade de renovo, há uma possibilidade de transformação. E essa transformação redunda no simples ser criado com o objetivo maior de ser a demonstração, a vitrine, ou melhor, um ser não, um lugar, um espaço demonstrado, criado para ser a vitrine do amor de Deus, a igreja do Senhor, fundada e firmada em Cristo Jesus. Que nós possamos parar, refletir e pensarmos um pouco o que é que nós temos feito nessa comunidade, se nós temos dado a nossa contribuição para que nós sejamos verdadeiramente espelhos para este mundo decaído, que jaz no maligno e que vive uma morte física, espiritual e eterna. Que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Até o próximo estudo. Fiquem todos na paz de Cristo.